Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, válido a partir de hoje. Para a gente saber como isso vai impactar o bolso do consumidor, recebemos o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, Rodrigo Zingales. Zingales, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. De todos os possíveis impactos de uma decisão, de um anúncio como esse, feito ontem pela Petrobras, o que mais nos interessa é de como isso vai afetar o bolso de nós, todos nós consumidores. Tivemos então esse reajuste para as distribuidoras no litro do diesel de 78 centavos e no litro da gasolina de 41 centavos. Há uma estimativa de como isso vai se desdobrar nas bombas, nos postos de gasolina? Olha, Lívia, infelizmente a gente já tem essas informações de que, na realidade, as distribuidoras já vinham aumentando os seus preços aos postos sob o argumento de que havia uma certa escassez de oferta por parte, seja da Petrobras e de outros fornecedores de gasolina e diesel. Então, a gente tem notícias de postos que já receberam, desde a semana passada, aumentos da ordem de 10 a 20 centavos por litro, tá? Também tivemos informações dos nossos associados de que ontem mesmo várias distribuidoras já aumentaram os seus preços. Então, a gente tem informações que, por exemplo, o preço de manhã estava X, vou dar um exemplo, R$4, e à noite já estava R$4,37. Na verdade, é um pouco mais do que isso, tá? Estava R$4,40, R$4,50 e no final da noite já estava próximo de R$4,90. Então, esse impacto, o posto pagando mais caro, infelizmente, ele vai ter que repassar esse aumento de custos para os consumidores. Então, haverá aumento do preço na bomba, infelizmente, para os consumidores. Agora, o que nos causa muita estranheza e chama atenção, e as autoridades têm que começar a olhar com carinho isso, é que esses aumentos das distribuidoras para os postos são muito superiores àqueles aumentos anunciados pela Petrobras. Então, o aumento da Petrobras ele é da gasolina A e do diesel A. A nossa gasolina, a gasolina que o posto compra e vende para o consumidor, é a gasolina C. Então, a gasolina C, ela tem, na sua formulação, apenas 73% de gasolina A. O que significa que esse aumento da Petrobras, se fosse repassado integralmente ao preço da gasolina C, deveria ser só de 73% e não de 100%, como a gente tem visto aí no mercado a partir das informações recebidas. Então, esse é um ponto que as distribuidoras se aproveitam desses aumentos da Petrobras para aumentar ainda mais o combustível para a revenda. E aí, como resolver essa situação? O que a gente vem defendendo a Petrobras é obrigada a ter transparência nas suas políticas de preço. Então, ela divulga no seu site os seus preços. Os postos também têm que ter transparência para mostrar para o consumidor quanto está vendendo. Só que as distribuidoras não têm essa mesma obrigação de transparência. Então, as autoridades elas precisam exigir, e aí, através de resoluções da ANP, por exemplo, que as distribuidoras também divulguem no seu site qual é o preço que ela está praticando, qual é os descontos que ela está praticando para cada posto e com quais critérios. Para quê? Para que não somente a população possa entender quem é que é o responsável pelo aumento e por quanto de aumento, mas principalmente para as autoridades fiscalizarem de forma mais efetiva abusos nesses aumentos. Zingales, seguimos agora com a participação dos nossos comentaristas. A pergunta é de Diogo Schelp. Bom dia. Um fenômeno bastante recente é o aumento na importação de diesel da Rússia, né? A Rússia que está sob sanção americana e tem conseguido vender diesel barato para o Brasil. Inclusive, ultrapassou os Estados Unidos como maior fornecedor de diesel importado. Isso impacta no preço? Quer dizer, isso ajuda a manter o preço do diesel mais baixo aqui? Uma excelente pergunta, Diogo. Na realidade, o que acontece é o seguinte, a Petrobras, o preço de paridade internacional, ela estava descolando desse preço, então ela estava indo mais próximo dos seus preços de
de custo com margens de lucro razoáveis, tá? Com essa mudança da Petrobras, o que pode acontecer, e aí a gente precisa ver os contratos que as distribuidoras e importadoras estão tendo com a Rússia, se os preços desse produto importado está mais baixo do que aquele que a Petrobras está fazendo agora, ou está majorando agora a partir de hoje, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Tanto importadoras quanto distribuidoras vão estar ganhando ainda mais com essa importação. Então, é possível, sim, que o preço agora, com esse aumento por parte da Petrobras, que o diesel russo venha para o Brasil mais barato até do que aquele preço do diesel que a Petrobras está vendendo para as distribuidoras. E aí, o que vai acontecer? As distribuidoras e as importadoras vão preferir importar do que comprar da Petrobras. Então, isso pode gerar, eventualmente, uma pressão no sentido da Petrobras, daqui a 15 dias ou 30 dias, também reduzir o preço do diesel. Então, a importação do diesel russo a preços mais baixos do que o do mercado internacional pode favorecer uma futura redução no preço do diesel. Mas aí, de novo, a Petrobras hoje é quem manda no preço de refino, vamos chamar assim. Então, a Petrobras, a gente vai ter que monitorar para ver como vai agir a Petrobras daqui para frente, a partir do aumento de importação de diesel russo a preços mais baixos, se efetivamente se efetivar. Mais um comentarista participa da entrevista, Fernando Capês. Bem-vindo, Capês. Bom dia, Tiago, Lívia, Diogo. Bom dia, Rodrigo. O governo, principalmente o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que iria desobedecer, não seguir mais a paridade internacional de preço e garantir preços mais acessíveis ao consumidor nesse governo. Você acha que houve uma certa falta de planejamento? O governo não conseguiu segurar os preços lá embaixo? Por que esse aumento tão abrupto e não aumentos menores e graduais? Bom dia, Capês. O que acontece, a gente sempre vinha dizendo que para que a Petrobras descolasse o seu preço daquele de paridade internacional, ela precisaria criar mecanismos para ela ser praticamente a única fornecedora de combustível no Brasil, a partir do quê? De aumento da sua capacidade de produção, aumento da sua produção efetiva e importação. Por quê? Porque hoje o Brasil, no diesel, cerca de 20% a 25% de toda a demanda nacional de diesel, necessariamente hoje tem que ser abastecida por importação. Em gasolina, esse percentual é menor, gira em torno de 10% a 8%. Então, o que a Petrobras deveria ter feito na medida em que eu estou alterando a minha política para deixar de ser uma política baseada no preço internacional, para ser uma política baseada nos meus custos de produção local e importação, a Petrobras deveria ter se preparado para poder importar aquela demanda que o Brasil precisaria para que não houvesse desabastecimento. Aparentemente, a Petrobras ela manteve os níveis de importação nesse primeiro semestre, ou seja, não aumentou, e aí, consequentemente, a gente correu o risco de um desabastecimento. Por quê? Porque com o preço descolado daquele de paridade internacional, as importadoras e as distribuidoras deixaram de importar combustível. Então, para que a Petrobras possa voltar a se descolar desse preço internacional com preços mais baixos para o consumidor brasileiro, ela vai ter que necessariamente criar mecanismos para ela ser importadora líquida de diesel e gasolina para atender 20% a 25% da demanda nacional via importação de diesel e em torno de 10% de gasolina. Então, é isso que a gente estava pedindo para a Petrobras e a Petrobras, infelizmente, não fez e agora ela teve que aumentar abruptamente, como você bem disse, o preço do combustível para as distribuidoras e as distribuidoras estão se aproveitando para aumentar ainda mais para o consumidor. E só um último detalhe, que o próprio etanol também está aumentou o seu preço. Então, a gente, olhando os dados Esalq, ela vinha com uma tendência de queda, tanto do etanol hidratado quanto do etanol anidro. Ontem mesmo, no etanol hidratado, já houve um aumento de quase 3,5 percentual no etanol hidratado, e a gente acredita que o etanol anidro também vai aumentar
a partir de hoje. Ou seja, esse aumento da Petrobras vai gerar um efeito cascata de aumento em toda a cadeia e aí, consequentemente, aumentando o combustível também deve aumentar outros produtos essenciais e aí gerar inflação, como vocês estavam comentando anteriormente. Luiz Felipe Dávila também conosco nesta quarta-feira e participa agora da entrevista. Bom dia, bem-vindo, Dávila. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago, Rodrigo, Shelby, Capês e toda a nossa audiência da Jovem Pan. Rodrigo, nós vamos voltar a viver o pesadelo de filas de postos de gasolina e aumentos abruptos, porque quando você perde a paridade do mercado, o preço é aumentado de forma voluntária e sem planejamento. E você acaba de trazer um dado extremamente importante. 25% do diesel brasileiro é importado. Como sair dos preços internacionais para balizar o real preço de mercado quando 25% do diesel, que movimenta toda a nossa frota de carga no Brasil, depende de importação? Voltaremos a ter o pesadelo de desabastecimento, filas em postos de gasolina e aumento abrupto ao critério dependendo da vontade da Petrobras? Então, Dávila, nesse ponto eu acho que é importante a gente também esclarecer aí para a população brasileira que a Petrobras hoje ela tem um custo de produção. Então, ela hoje atende cerca de 75% a 80% da demanda de diesel, né? Até porque aí você tem as refinarias privadas que atendem um pouquinho, mas esse custo de produção da Petrobras gira em torno de $35 o barril e o preço internacional $85. Então, com uma média ponderada, se a Petrobras passasse a importar a integralidade desses 20% ou 25%, somado ao custo de produção dos outros 75%, 80%, a Petrobras poderia, até com margens razoáveis de lucro para os seus acionistas, estar vendendo a $67, 67, 68, $65 o barril no Brasil. Então, assim, quando a gente está falando de livre mercado, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o livre mercado depende da quantidade de agentes existentes no mercado e de como esses agentes estão agindo no mercado. Então, no mercado internacional, a OPEP hoje, e a Rússia descola-se da OPEP, ela tem um preço de cartel. Então, a OPEP, quando bem entende, diminui a oferta de combustível, de petróleo, gasolina e diesel, e aí aumenta o preço internacional. Quando a OPEP quer aumentar a sua produção, o preço do barril cai. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de livre mercado, porque, infelizmente, no mercado internacional, a gente não tem toda essa liberdade, porque o cartel da OPEP é quem define o preço, e no mercado interno, também a gente não tem essa liberdade tão ampla, porque a Petrobras ela controla praticamente toda a oferta de diesel nacional, ela também ela é uma das principais importadoras de diesel internacional, e na distribuição a gente tem 3 grandes distribuidoras que controlam em nível nacional cerca de 65% de toda a oferta de gasolina, diesel e etanol, e em nível estadual, muitas vezes a participação dessas 3 é superior a 90%. Então a gente também não tem no Brasil uma competição no sentido de liberdade que a gente sempre almeja. Então, o governo brasileiro precisa efetivamente não apenas rever a política da Petrobras, mas também rever medidas para criar no Brasil efetiva concorrência. A privatização das refinarias não gerou uma efetiva concorrência. Por quê? Porque o parque de refino da Petrobras era para otimizar sua logística. Então, uma refinaria da Bahia não competia com uma refinaria de São Paulo e vice-versa. Então, na hora que eu privatizo a refinaria da Bahia, eu vou criar um monopólio privado local para atender Bahia e alguns estados em torno e, consequentemente, eu não vou ter a concorrência. A gente precisaria fazer um mecanismo para que outras refinarias privadas fossem instaladas no Brasil, para aí sim a gente ter concorrência e livre mercado. Eu acho que esse é o ponto. O monopólio vedado por lei, mas que na prática segue vigorando aqui no Brasil. Queria te agradecer a entrevista. Conversamos com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, Rodrigo Zingales. Zingales, bom dia para você, bem-vindo sempre. Obrigado e um bom trabalho a todos e um bom dia. Agora